Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta no canal Palavra que da Vida ao Homem com a lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 7, que tem o título O povo de Deus deve separar-se do mal. Nosso textuário diz o seguinte: Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Segundo os Coríntios, capítulo 6, verso 17. Verdade prática diz: o mudanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Nossa leitura em classe vai dizer o seguinte: Esdras 2, 59 ao 62, depois o capítulo 4, verso 2 e 3, depois capítulo 6, versos do 2 ao 4. Diz assim: Também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Hassar, Querube, Ada e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, se de Israel eram os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652, e dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Rabaías e os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram os seus registros entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. 4:2. Chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram-lhe: Deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para cá. Porém Zorobabel e Jesua e outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. E em Acmetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo e nele estavam escritos um memorial que dizia assim: No ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem: Com respeito à casa de Deus em Jerusalém, essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios e seus fundamentos serão firmes à sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despensa se fará da casa do rei, e uma carreira de madeira nova, e a despensa se fará da casa do rei. Muito bem. A lição de hoje é uma lição que vem numa linha muito simples de raciocínio, uma linha de argumentação também muito singular, muito prática, que vai falar da separação entre o povo de Deus, ou seja, nesta época estamos falando de Israel, povo de Deus, assim como nos dias de hoje estamos falando da igreja. Como naquela época os que não eram filhos de Deus eram os gentios, assim hoje os que não são filhos de Deus são também os gentios não convertidos, ou seja, vamos chamar os que vivem segundo o sistema do mundo e não segundo o sistema cristão. Nessa lição a gente vai estudar os preparativos que os judeus fizeram para colocar os alicerces para reconstruir a cidade, para colocar as coisas em ordem, para reestruturar o templo, para levantar Jerusalém novamente do pó e da cinza. No tópico de número 1, somente os judeus retornariam a Judá. O que foi que aconteceu? Quando o povo foi levado a cativeiro, num período de 70 anos, nesse período houve muitas coisas. Uma das maiores preocupações do judeu era o quê? Era manter íntegra a sua linhagem, o seu sangue. Uma coisa que Deus fala com Abraão desde quando ele é chamado é acerca da mistura. Deus ele não queria misturas em Israel, ele queria um povo limpo, um povo puro, um sangue puro. Não
miscigenado, não misturado, mas íntegro, sem inserir outras etnias, judeu puro. A partir daí, Deus vai fazer um pacto e uma aliança com esse povo, que esse povo ele é um povo diferenciado, é um povo separado, é um povo exclusivo, é um povo que não pode haver mistura. Mas por ocasião do cativeiro, nesses 70 anos, não foi todo mundo que conseguiu se manter puro, não foi todo mundo que conseguiu se manter dentro da linhagem pura. Então, houve casamentos com pessoas não judias, ou seja, alguns judeus casaram-se com mulheres que não eram judias, alguns judeus, algumas filhas de Judá ou de Israel foram entregues a homens que não eram de Israel originalmente, eram das civilizações que estavam ali em volta, e houve uma mistura. E aquela mistura ela não agradou a Deus, por quê? Porque o povo tinha que manter-se íntegro, puro, separado. O que acontece? Por ocasião do retorno a Jerusalém, o povo agora quer retornar. Jerusalém estava deserta, estava desertificada, e agora é movido o coração de Ciro através da mão de Deus para que o povo retorne. Todavia, porém, entretanto, os mestiços não poderiam retornar porque eles não eram puros e Deus não aceitava a mistura. Eu sei que à primeira vista pode parecer uma coisa até cruel aos ouvidos de quem ouve isso que eu estou falando, mas naquela época não, era muito correto, era muito certo isso que Deus estava fazendo, porque Deus estava preservando a integridade de um povo, a identidade de um povo, os costumes de um povo e toda a história que sobreviria ainda sobre Israel para conduzir o povo até Cristo. Então, manter a pureza do povo, a linhagem do povo, era extremamente importante. E o que foi que aconteceu? Os que eram mestiços não puderam regressar. Quem não encontrou seu nome nas genealogias de Israel não pôde voltar. Quem não pôde provar a sua ancestralidade não pôde retornar. Por quê? Porque não tinha provas, não tinha evidência. Então esse povo ele foi impedido de regressar para Israel, foi impedido de edificar o templo, foi impedido de participar dos ritos e dos costumes e das liturgias cerimoniais do povo de Israel, tá certo? Então isto é uma coisa que aconteceu com o povo naquela época, que parece à primeira vista ser uma maldade, uma crueldade, mas não era. Na verdade era um cuidado para que o restante do povo não se perdesse e o povo desandasse, tá certo? Então, muito bem. Ponto central: a comunhão plena com Deus exige santidade. Vamos mais adiante. Tópico de número 2. Os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Bom, primeira coisa, quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram um povo que no período do cativeiro, eles se misturaram com outros povos. Então, eles eram judeus que aderiram ao movimento da mistura e foram miscigenados com povos estranhos, culturas estranhas, e todavia, entretanto, foi permitido pelo rei que um sacerdote israelita pregassem a eles a palavra do Deus verdadeiro, do único Deus, que era Iavé, Javé ou Jeová, a tradução de hoje, né? Fica aí a critério de quem ouve. Mas ao Deus Todo-Poderoso, ao que havia tirado o povo da terra do Egito. Então, ele vai enviar, o rei da Síria vai enviar um sacerdote. E esse sacerdote vai ficar responsável por ensinar o povo da cultura de Israel, dos princípios, dos mandamentos, da lei, da Torá, das promessas, de tudo aquilo que era concernente a Israel. E os samaritanos, eles ouviram de bom grado, eles aprenderam, eles se dedicaram, mas eles também não deixaram de servir aos deuses pagãos aos quais eles haviam aderido, os deuses
de cada povo daquele com quem ele se aglomerou. Então, os samaritanos, eles tanto queriam servir ao Deus de Israel, como queriam servir a outras divindades. E aí Deus, ele obviamente, ele não aceita, ele não divide a sua glória, ele não divide a sua atenção com ninguém. Aquele que serve a Deus precisa servir apenas, unicamente a Deus. Então, o que aconteceu? Tópico número 2. Os samaritanos, eles ofereceram cooperação aos judeus. Mas essa cooperação, ela não era possível de ser aceita. Por quê? Porque eles não eram judeus. O trabalho do judeu era feito pelo judeu. A reconstrução da cidade era feita pelo judeu. A reconstrução do templo era feita pelo judeu. Não tinha margem para outra pessoa que não fosse judia trabalhar nas construções referentes a tudo aquilo que era de Jerusalém. Então, obviamente que os judeus não aceitaram, e aí começou-se a ter os atritos. Os samaritanos, tópico 3, os samaritanos procuram apresentar-se como judeus. Então, houve uma troca de casais aí. Quando eu digo troca de casais, o que eu estou dizendo é o seguinte, para ficar bem claro, é que alguém de Judá ou de Israel se casou com alguém de Samaria, alguém de Samaria se casou com alguém de Israel. Mas essa mistura não era bem vista do ponto de vista da lei judaica, do ponto de vista dos próprios judeus e do ponto de vista divino. Então, não deu muito certo e o clima não foi resolvido com isso. Quem pensou que ao casar-se com uma mulher judia, ou quem pensou que dar a filha para um homem judeu fosse resolver o problema, não resolveu. Na verdade, ele só agravou o problema. Ponto de número 4, e obviamente no calor do momento, nessa altura do campeonato, os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. É por isso que os discípulos se maravilharam quando viram Jesus conversando com uma mulher samaritana. Por quê? Porque os judeus e os samaritanos, eles já não viviam harmoniosamente, eles já não podiam coexistir pacificamente. Jesus estava ali quebrando paradigmas, quebrando barreiras, quebrando fronteiras para pregar o evangelho. Então, os samaritanos, eles tiveram a inveja dos judeus no sentido de que agora os judeus eram vamos dizer assim, a estrela do momento. Os olhos estavam sobre Jerusalém, eles tinham o aval do rei, eles tinham a aprovação do rei e tudo estava em andamento para que as coisas ocorressem da melhor forma possível. Então, naquele momento, houve ali uma rivalidade pesada entre os samaritanos e os judeus. Vamos para o tópico de número 3. Deus exige santidade do seu povo. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Então, santidade é um pré-requisito que Deus ele exige de nós. Quando eu falo aqui de santidade, não falo de pessoas a quem são atribuídos milagres. Pessoas que realizaram milagres em vida ou pessoas a quem foram atribuídos milagres após a morte. Essa palavra santa aqui, ela vem do grego, significa separação. Quem é santo, ele precisa ser separado a. Ele foi destinado a consagrar-se, a servir a. Então, esse separado aqui aquele que quer servir a Deus precisa separar-se. Separar-se do pecado, separar-se do mundo, separar-se das más companhias, separar-se de qualquer vestígio de maldade que possa conduzi-lo para fora da presença de Deus ou que venha tirar o seu foco. Então, esta santidade aqui é separação, consagração, resguardar-se para. Esse para é o divino. Então, é isso que Deus está dizendo aqui. No momento em que não há santificação, então não há separação. Não havendo separação, o que acontece é que às vezes alguém pensa que mas na verdade não é, porque ele não é separado. Ele está no meio, mas só está no meio, não é separado. Então, eles retornam do cativeiro. Israel vai separar-se de todo o mal, que era toda aquela mistura. Por que o mal? Porque aquela mistura trazia costumes pagãos, deuses pagãos,
oferendas pagãs, rituais pagãos, coisas que iam de encontro à lei do Deus vivo. Então eram coisas más. Quando Josué ele se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Josué 3:5. Então, primeiro Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas. Então é essa separação, essa consagração. 3. O anjo do Senhor visita o acampamento israelita, né? E ele fala com Josué e diz: descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar em que estás santo é. Então, santidade fala de me despir daquilo que é mundano, daquilo que não agrada a Deus, daquilo que não acrescenta o reino de Deus. Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai, número 4. Então havia uma cidadezinha pequena, a cidade de Ai, a qual subjugou Israel porque o povo estava em pecado, o povo estava andando em maus caminhos. E aí Deus vai falar com Josué e vai dizer a ele o seguinte: santificai-vos para amanhã, Josué 7, do 11 ao 13. Maldito há em vosso meio, Israel, diante dos vossos inimigos, não podereis suster-vos até que tireis o maldito do meio de vós. O pecado foi descoberto e foi arrancado de Israel, e agora Israel sobe para a peleja e é vitorioso, porque havia retirado o pecado do meio de si. Então o pecado me impede de prosperar, me impede de ver a graça de Deus sobre a minha vida. Tópico de número 4, devemos manter uma vida de separação do mal. Né? Tópico 1, os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos, porque não aceitaram a mistura, a corrupção. Tópico 2, a Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha da separação do mal. Né? Entre eles está aí o Asaf, que ele vai escrever lá, Salmo 73, 13, é bom ler o Salmo todo. Malaquias respondeu aos que diziam ser inútil servir ao Senhor, dizendo: há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor. Então, separar-se do mal para servir a Deus, isso é importante, é necessário e é maravilhoso. Faça isso. Tópico 3, devemos viver conforme a vontade do Senhor, que não é fácil, não é fácil ser crente, não é fácil servir a Deus, não é fácil fazer a vontade de Deus, não é fácil fazer o que é certo, não é fácil fazer as coisas de Deus, não! Mas é preciso, é necessário, porque as coisas de Deus só nos conduzem ao que é certo, ao que é correto, ao que é digno. Não siga a sua cabeça, não siga o seu coração, não siga a sua intuição, siga a Deus, a Cristo, a palavra do Senhor. Tópico número 4, as bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Então Deus, ele é guardião, ele é galardoador daqueles que o servem, daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Eu vou servir a Deus para ganhar uma casa nova. Vai não, filho. Vai não, você vai ter raiva. Eu vou servir a Deus para ganhar um carro. Não. Vá servir a Deus porque ele é digno de ser servido. Não é barganha, não é negociação. É servir porque ele é. É fazer porque ele merece. É estar diante dele com o coração quebrantado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima. Forte abraço.